Olá, tudo bem com vocês? Bom dia! Vamos continuar nossa leitura. Me perdoem, porque eu passei uns dias aí sem conseguir vir aqui ler, mas tá tudo bem. Aí só tô partilhando aqui o link, pronto, me perdoem porque eu fiquei uns dias sem conseguir vir aqui, mas tá tudo bem, não é? Imprevistos acontecem, mas vamos continuar nossa leitura. Que o Espírito Santo de Deus continue falando conosco, se revelando em nome de Jesus através da leitura desse livro. Amém? Bom dia, seja muito bem-vindo, pessoal. Bom dia meninas. Muito bom dia. Nós vamos começar a ler a parte 2 do livro, tá? E o subtítulo é Como Começamos. Na parte 2, começaremos a olhar o que a Bíblia nos ensina sobre os vários setores da sociedade e os princípios que devem orientar nosso envolvimento em cada uma dessas áreas. É importante lembrar que essa segunda edição do livro, o Modelo Social do Antigo Testamento, é uma introdução aos conceitos e às ideias. Não é, de forma alguma, um trabalho completo sobre o que a Bíblia tem a dizer sobre cada uma dessas áreas. Em trabalhos futuros, nós esperamos estudar mais exaustivamente as escrituras para cada área aqui apresentada. É muito complexo, né? Não dá para falar num livro só tudo. É um assunto muito complexo. Ao reorganizarmos nossas ideias para tentarmos pensar como Jesus, é importante repensarmos cuidadosa e metodicamente, esclarecendo conceitos um após o outro, dirigindo-os e incorporando-os em nossas vidas, em obediência à verdade e ao seu senhorio, para só então pedir ao Espírito Santo para nos guiar ao próximo nível de entendimento. Bom dia, Carolzinha. Vou ler de novo isso daqui, como é importante, né? Para reorganizarmos nossas ideias e tentarmos pensar como Jesus, é importante repensarmos cuidadosamente e metodicamente, esclarecendo conceitos um após o outro, digerindo-os e incorporando-os em nossas vidas em obediência à verdade e ao seu senhorio, para só então pedir ao Espírito Santo para nos guiar ao próximo nível de entendimento. Ou seja, temos que absorver tudo de cada etapa, de cada nível de entendimento. Então, se o Senhor nesse momento está trazendo um nível de entendimento sobre a sua vida, mergulha, se entregue, sem reserva, sem medo, para aquilo ser concluído para você para a próxima etapa. Eu vou falar por mim, eu tinha muito esse hábito, tá? E graças a Deus, isso é uma fase que eu tenho vivido que eu entendi, demorei, mas eu entendi que eu tenho que viver a plenitude de cada nível do meu processo. Todas as vezes que ensino, as pessoas me pedem para dar explicações para eventos atuais que eu simplesmente não estou preparada para fazê-lo. Deus ainda está renovando minha mente. Deus está mantendo meus pensamentos cativos. É um processo longo e a coisa mais destrutiva que podemos fazer é correr na frente dele, pensando saber mais que aquilo que a palavra de Deus diz. Senhor, nos ajude em nossas tentações. Forte, né? Bem profundo o que ela fala. E tá tudo bem a gente não saber de tudo, mesmo que seja da nossa área. Por exemplo, qual é a sua profissão? Você sabe tudo sobre a sua profissão? Não, ninguém sabe. Pode ser um doutor, pode estar dando aula sobre aquilo e ainda a pessoa não sabe tudo. E essa é a beleza da gente ter a humildade disso, porque é onde a gente abre espaço para aprender. Uma pessoa que sabe tudo não precisa aprender, não é? Nessa parte do livro, iremos olhar o que os exemplos da Bíblia, principalmente em Deuteronômio, nos ensinam sobre cada uma das áreas da sociedade e observaremos também como localizar esses princípios pelos restantes da Escritura. Existem vários deles, em vários níveis diferentes. Para cada área, iremos olhar somente alguns. O ponto principal é começarmos a mudar a maneira como lemos e pensamos sobre a palavra para um modo que nos leve em direção a uma visão integral de Deus e da vida. Temos usado Deuteronômio como base para a maior parte dessa introdução. Os acadêmicos judeus o aceitam como a base fundamental daquilo que Moisés ensinou em tudo o que escreveu.
Todo conhecimento futuro, incluindo de Jesus e de Paulo, refere-se a Moisés e aos seus ensinamentos, como sendo o alicerce da cosmovisão bíblica. Olha como é importante. Nós estamos em Deuteronômio, na nossa sala de leitura bíblica e de oração. Temos uma sala que todos os dias de manhã temos reunião de oração e de leitura, e nós estamos em Deuteronômio. E lá ele explica coisas comuns, coisas até constrangedoras, né? Mas ele estava educando e ensinando. Bom dia para quem está chegando, Fernanda, a pastora Alexandra. Cada área estudada vai revelar atributos da natureza e do caráter de Deus. Cada uma das áreas revela verdades sobre o seu reino e sobre como ele funciona. Ao estudarmos sobre as áreas, nós estamos estudando sobre Deus. Não somente sobre o que ele faz, mas sobre quem ele é. Amém. É essencial mantermos esse como sendo o nosso foco e a nossa paixão. Se ao estudarmos, nós tivermos a estratégia e a ação com nossa motivação principal, nós iremos perder a essência da mensagem. Bom dia, mãe Vânia, Deus abençoe. O principal objetivo de Deus não é conseguir nos fazer cumprir uma tarefa para Ele. Atenção, o principal objetivo de Deus não é conseguir nos fazer cumprir uma tarefa para Ele, mesmo se for uma tarefa importante, como a de alcançar e discipular as nações. O principal desejo de Deus é se revelar a nós. Ele quer que nós o conheçamos. Não é lindo isso? Gente, outro dia eu falei isso para uma pessoa. A pessoa falou assim para mim: eu quero fazer tudo na igreja. E amém, não tá errado. Mas eu falei assim: sabe o que Deus mais quer? Ele quer relacionamento. Ele é todo poderoso Criador. Mas Ele quer conhecer você, sim, você, eu, que cheia de falhas. E Ele quer que nós o conhecemos também. Sinto-me muito honrada com este convite. Minha mente fica humilde diante dele. Que Deus é esse que se importa tanto comigo e com você, que deseja conhecer e ser conhecido com tanta intimidade? Essa prioridade de conhecer a Deus deve suplantar qualquer outra motivação, até mesmo a busca por evangelho relevante às questões dos séculos 21. Então, acima de qualquer coisa, de qualquer motivação, de tudo, é essa busca por conhecer ao Senhor que nós devemos ter. Essa deve ser nossa motivação diária. Não somos o centro desse processo, no entanto, Ele é. Amém? Capítulo 6, governo. E o governo está sobre os seus ombros, Isaías 9:6. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Romanos 13:6. Bom dia, Leila, seja bem-vinda. Por mais de uma geração, a maioria dos cristãos tem visto o governo como um centro de egomaníacos, fantasiados de terno e gravata. Já ouvi proeminentes homens de Deus dizerem que não veem como um cristão pode se envolver em política sem comprometer a sua fé. Eu pensava justamente assim, completamente equivocada eu estava. E graças a Deus por hoje meus olhos serem abertos. Esse pensamento chega a ser tão extremo em algumas partes do mundo em que o voto não é obrigatório, que algumas igrejas ensinam seus membros a não votar, pois votar é uma atividade secular. Esse é o exemplo profundo do pensamento que divide o secular e o sagrado. Na primeira vez que os negros da Namíbia tiveram o direito de votar, eles elegeram um governo comunista. Um golpe pesado para um país em que mais de 85% da população se diz cristã. Mas se houve um raio de esperança quando o recém-instituído governo convidou líderes de igrejas de todo o país para enviarem representantes que pudessem ensinar a eles sobre princípios bíblicos de governo. Grande surpresa, não é? Que privilégio! No entanto, ninguém respondeu. Que tristeza, né? Na África do Sul, o partido na liderança hoje se declara como sendo 70% cristão. Eles foram eleitos com 65% dos votos. No entanto, agora lutam para se manter no poder. Em parte, dizem eles, porque a teologia de algumas igrejas tem produzido entre os cristãos uma cultura não participativa quanto aos assuntos sociais, políticos e econômicos. Foi informada por oficiais do governo norte-americano de que
Bem menos de 50% dos cidadãos votam. E ainda mais chocante que isso, apenas 25% dos cristãos norte-americanos votam. Tudo isso está longe do respeito que Paulo conferiu àqueles que procuram trabalhar no governo. Jesus entendia que o governo tinha uma função no reino de seu Pai. Ele era discipulado pelo Antigo Testamento e discipulava com o Antigo Testamento. Jesus entendia que ele era o Rei dos Reis e que sua mensagem era uma mensagem de salvação e de justiça política. Amém? Vou parar por aqui. Agora nós vamos falar sobre o governo, sobre política, um assunto bem tabu, né, no meio da igreja. E esse assunto mostra muito bem a nossa divisão de aquilo que a gente espiritualiza, aquilo que a gente acha como secular. E é muito legal a gente abrir os nossos olhos sobre isso, enxergar de outra forma, entender a nossa responsabilidade civil, porque é meio que fugir da nossa responsabilidade civil, vocês não acham? Às vezes sentamos, reclamamos tanto, mas tá assim, tá assim, tá assim. Mas e o que estamos fazendo como cidadãos, como civis, para que isso mude? Aí a gente pensa, mas isso não é minha responsabilidade, é do governo. Tá, mas quem você tá colocando lá para te representar? Não é? Em quem você votar? Eu não votei. E a gente acha que não votar é se isentar de alguma culpa. Lê do engano. Não votar é ser conivente com o que tá acontecendo. Então, tá acontecendo isso ou aquilo. Ó, que absurdo isso tá acontecendo. Você não votou? A responsabilidade é sua. Porque você se absteve do teu direito de fazer algo diferente. Mas aí a gente pensa, mas só eu. Mas tá tudo perdido, tudo corrompido. Não podemos pensar assim. Isso não é o pensamento do reino, não é o pensamento daquilo que vem na palavra. E pra gente finalizar, outra questão que eu também tinha muito dividido entre o Novo e o Antigo Testamento, tá? Eu acredito que a minha geração, daqui pra frente, a gente tem muito isso. A gente não entende, às vezes, a complexidade daquilo que tá na palavra e o tanto que a palavra se completa. Se o Senhor fosse só usar o Novo Testamento para as nossas vidas, Ele não iria permitir que perpetuasse o Antigo Testamento. Então a gente tem muito esse pensamento, Jesus veio, quebrou tudo, quebrou a lei, o Antigo Testamento já não serve mais. Que Deus tenha misericórdia, que eu já pensei assim e já verbalizei isso para outras pessoas e é um erro induzir alguém a pensar errado também. Que Deus tenha misericórdia de nós, do tempo de ignorância. Mas não é assim. Jesus veio para cumprir a lei, para de fato ela ser ali efetivada. Então a Bíblia toda ela se completa, ela não é dividida. E esse pensamento que a gente tem, essa dicotomia de sempre estar dividindo secular e espiritualizado, Antigo e Novo Testamento. Não vou dizimar porque já não tem no Novo Testamento. Não vou fazer isso aqui porque não tem no Novo Testamento. Isso aqui é tudo do Antigo. Isso é um engano também. Eu quero te convidar para que nós possamos seguir aqui na nossa leitura e que o Senhor continue abençoando a sua vida como Ele tem abençoado. Hoje mesmo eu lendo aqui com vocês, eu já li esse livro, tá? Até uma parte, eu só não li o finalzinho ainda. E teve algo aqui, e já desde o ano passado, tá? Que Deus falou algo que eu fui entender há 2, 3 semanas atrás. E Ele já tava falando aqui, comigo. Hoje eu li com vocês e logo me saltou aqui aos olhos. E às vezes a gente fala, Deus não tá falando, Deus fala. Você tá prestando atenção naquilo que Ele tá falando? Ele fala. Você está atento aos detalhes? Ele fala, porque às vezes a gente já quer uma resposta e você se apega tanto àquilo que quando é algo que converge daquilo que você quer, você meio que se cega, né? Meio que fica cego aí e não vê.